Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Financeiro. Eu sou o Lucas, sou professor e planejador financeiro. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre juros simples e juros compostos. Mas antes de explicar essa diferença, eu quero dar um passo atrás e explicar o que são juros. Juros é uma palavra bem pequenininha, mas se você não souber lidar com ela, você tem chance de na sua vida ter uma grande dor de cabeça. Os juros usam um princípio básico da matemática, que é a porcentagem. A gente pega um valor principal, calcula um percentual em cima desse valor, e esse percentual são os juros. Esses juros são anexados ao valor principal e assim sucessivamente até chegar ao valor final. Calma que eu vou explicar com mais detalhe para vocês. Mas afinal, qual é a definição de juros? Juros basicamente é a correção do dinheiro ao longo do tempo. Como assim? Por exemplo, se uma empresa ou uma pessoa decide te emprestar um dinheiro agora, ela está abrindo mão de usar o dinheiro neste momento para recebê-lo no futuro. Só que como nós já vimos no vídeo sobre inflação, vou deixar o card aqui do lado para vocês assistirem logo depois desse aqui, o dinheiro ele se desvaloriza ao longo do tempo. Então ele precisa ser corrigido para lá no futuro ele estar valendo pelo menos acima da inflação. Então esse valor agregado ao longo do tempo são juros correndo em cima do valor principal. Trazendo aqui um exemplo bem simples, vamos supor que um amigo seu lhe emprestou R$ 1.000 e vocês acordaram uma taxa anual de 10%. Então, ao final de um ano, esses R$ 1.000 vai estar valendo 1.100, porque foi 10% sobre o valor inicial. Isso, basicamente, resume o que são juros. E aí a gente chega no assunto principal do vídeo, juros simples versus juros compostos. Juros simples, nós podemos dizer que são juros de crescimento linear, ou seja, ao longo do tempo, os juros crescem de maneira constante. Já os juros compostos são conhecidos como juros de crescimento exponencial, ou seja, no comecinho ele cresce ali muito próximo ao juros simples, mas ao longo do tempo esse crescimento começa a ficar cada vez maior. Então nós temos aí um crescimento exponencial. Estou trazendo um monte de definições aqui, mas acredito que vai ficar mais fácil de vocês entenderem se nós formos para a planilha. Bom, eu procurei trazer aqui exemplos bem simples de como que a gente trabalha com juros simples e juros compostos. Eu procurei aqui vários produtos financeiros que pudessem ser encaixados em ambos os exemplos. Mas eu confesso que tive dificuldade de encontrar algum produto financeiro que se encaixasse na modalidade de juros simples. Cheguei até a encontrar que existem algumas modalidades de empréstimo consignado que usa o juros simples, mas não consegui encontrar um exemplo claro que pudesse trazer aqui. Então, por conta disso, eu coloquei o exemplo mais simples que nós temos, que é um empréstimo. Então, assim como eu falei anteriormente, vamos supor que um amigo lhe emprestou R$ 1.000. Só que na hora de decidir a taxa, vocês decidiram que ia ser um valor de 2% ao mês, certo? Então 2% ao mês, quando a gente faz o cálculo, se torna 26,82% ao ano. Você deve estar pensando, Lucas, espera aí, se é 2% ao mês, e aí nós temos um ano tem 12 meses, então deve ser 24% ao ano. O cálculo ele não é feito dessa maneira. Se você não sabe como esse cálculo é feito, deixa aí nos comentários que eu gravo um outro vídeo explicando só como a gente pode fazer esse cálculo da conversão de um juro mensal para um juro anual e vice-versa. Bom, então o valor inicial aqui foi um valor inicial de R$ 1.000. Se nós temos um crescimento de 26,82% ao ano, vou fazer uma alteração aqui na quantidade de anos e vou colocar um ano. Pronto, já temos aí o resultado final. Após um ano, esses R$ 1.000 se transformaram em 1.268,20, ou seja, cresceu 26,82% ao longo de um ano. Se eu tiver aqui agora um empréstimo com a mesma taxa anual, só que agora ele vai demorar 2 anos para ser pago, ao final de 2 anos nós teremos 1.536,40. E assim sucessivamente. Agora vai ser 10 anos para pagar 3.682 e por aí vai. Então, independente da quantidade de anos que eu coloque na planilha, vai ser sempre um crescimento linear. Ou seja, a cada ano que eu acrescento, vai adicionar R$ 268,20 ao valor final do montante. Já indo para os juros compostos, eu trouxe um exemplo aqui que muita gente vai se identificar. São os juros do cartão de crédito. Juros do cartão de crédito é uma das coisas mais absurdas que temos no nosso país. É uma coisa abusiva. Eu trouxe uma taxa anual aqui de 497,33% ao ano. Mas que taxa tão alta é essa? Esse valor eu trouxe nada mais nada menos do que do site do próprio Banco Central. Lá no Banco Central tem uma tabela que ele traz valores do crédito rotativo cobrado por instituições financeiras do nosso país. Então aqui nós temos diversas instituições financeiras. E lá no final, eu simplesmente tirei uma média de todos os valores. Então, na média mensal, nós temos aqui 16,06% ao mês, muito maior do que qualquer investimento ao ano. E na média
anual nós temos 497,36. Ou seja, que juros absurdo que a gente paga de cartão de crédito no Brasil. Existiu um movimento lá nos Estados Unidos que quando a taxa de juros do cartão de crédito anual chegou em torno de 25%, as pessoas se mobilizaram porque estava sendo uma taxa abusiva. Imagina se eles tivessem a taxa que a gente tem aqui no Brasil. Então, voltando aqui para o cálculo do juro composto, nós temos uma dívida inicial de R$1.000 e ao longo dos anos essa dívida pode ir crescendo. Então vamos lá. Quando eu chegar aqui e colocar um ano, em um ano uma dívida de R$1.000 se transforma numa dívida de R$5.973,60. É um absurdo, é um valor muito alto. Se a gente for para 2 anos, já multiplicou tanto que já foi para R$35.000. Ou seja, de R$5.000 no primeiro ano, foi para R$35.000 no segundo ano. Isso são juros compostos, são juros exponenciais. Se formos para 3 anos, 213.000, 4 anos, já passamos a dívida de R$1 milhão. Ou seja, é uma coisa que não dá para assim, explicar em palavras o quão revoltante é esses juros abusivos. Por isso é muito importante a gente saber de que lado a gente quer ficar. A gente quer trabalhar para pagar juros ou a gente quer que os juros trabalhem para a gente? Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E a gente só consegue essa diferença através da educação financeira. Então, trazendo aqui um comparativo, num exemplo bem simples, nós temos aqui mesmo valor inicial, mesma taxa acordada anual. Qual é a diferença entre os juros simples e os juros compostos? Se eu chegar aqui no primeiro ano, ok, os dois são exatamente iguais. Por quê? Porque nós tínhamos 10.000, 10% de 10.000 é R$1.000, acrescentou esses 10.000, ficou R$11.000, ok? Quando eu vou para o segundo ano, já teve uma pequena diferença, porque os juros simples pegou os mesmos R$1.000 de juros do primeiro ano e acrescentou no montante, ficou R$12.000. Só que os juros compostos, ele pegou os R$11.000, gerou 10% novamente, e agora 10% de R$11.000 já não é mais 1.000, é 1.100, e acrescentou no montante. Então, 11.000 mais 1.100 ficou 12.100. 3 anos. Opa, já temos uma diferença maior ainda. E vamos pular logo aqui para 10 anos, que aí já temos uma diferença muito grande. O juros simples gerou um montante de R$20.000 e já os juros compostos gerou um montante de 25.000 e uns quebrados. Ou seja, aqui, a partir de 10 anos, você já começa a ver a diferença que esses juros vão gerar ao longo dos próximos anos. E para ficar mais visível, para ficar mais claro e vocês entenderem, eu trouxe como sempre um gráfico que é muito bom para a gente poder ter uma clareza de como esses juros funcionam. Então, olhando aqui o mesmo exemplo dos 10 anos que eu acabei de colocar ali, o azul aqui é um montante simples, então ao final de 10 anos nós temos 20.000, o montante, ou seja, duplicamos o dinheiro. E ao final de 10 anos nós temos no juros compostos 25.900, ou seja, a gente mais que duplicou o dinheiro. Você pode estar pensando, mas a diferença não é muito grande, né? Tudo bem, está maior, mas é 5.000 de diferença, eu acho que não vai fazer um grande impacto na minha vida financeira eu usar os juros compostos. Vamos para o próximo exemplo. Então, ao invés de 10 anos, vamos supor que esse montante fique guardado por 50 anos. Então, aqui no gráfico, só de forma visual, já conseguimos entender o que é o exponencial. Com o tempo, esses juros começam a crescer de forma exponencial. E daí gerou aquele termo que você já deve ter ouvido falar, que é o efeito bola de neve. Ou seja, a bola de neve, quando a gente está lá, quem nunca assistiu um desenho do Pica-Pau, por exemplo, que lá em cima a bola de neve começa bem pequenininha e ela começa a rolar, 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 quando chega lá embaixo a bola é gigante. Os juros compostos é isso, ele começa bem pequenininho, só que conforme o tempo vai passando, você vai deixando mais tempo, ele vai gerando uma bola cada vez maior e no final tem um montante ali que você não acredita. Então, por exemplo, ao longo dos 50 anos, os juros simples me renderam R$60.000 e ao longo dos 50 anos, os juros compostos me rendeu 1.173.000 e uns quebrados. Então, podemos ver a grande diferença que um juros simples e um juros compostos pode trazer na sua vida. Mas aí você vai estar pensando, Lucas, mas 50 anos, não vou esperar todo esse tempo. Aqui é apenas um exemplo educacional, né? Então, para ficar claro e fácil de entender, eu trouxe o exemplo dos 50 anos. Mas se você guardar por 10, 15, 20, o tempo que for, vai ser muito mais útil para a sua vida, para o seu planejamento, para a realização dos seus sonhos, você guardar em algum produto financeiro que gere juros compostos para você ter um futuro mais tranquilo, que você possa aproveitar com a sua família. Bom, então resumindo esse vídeo, é isso que os juros podem fazer na sua vida. Se você está trabalhando para pagar juros, você vai ter muita dor de cabeça para conseguir quitá-los, porque conforme o tempo vai passando, eles sempre vão aumentando, porque os juros sempre são compostos.
Agora, se você quer que os juros trabalhem para você, para melhorar a sua vida, vamos passar para o outro lado e vamos começar a guardar, planejar, investir o dinheiro de forma inteligente e ele cresça de uma forma exponencial ao seu favor. Para isso, é muito importante que você tenha a ajuda de um especialista que vai lhe auxiliar no seu planejamento para o atingimento dos seus objetivos e, consequentemente, a realização dos seus sonhos. Bom, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido contribuir mais um pouquinho com a sua educação financeira. Se você acha que fez algum sentido para você, se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e se você está sentindo falta de algum conteúdo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.